agradecemos pelo empenho e pelo incentivo que estão nos colocando nesse início de trabalho da Rádio Web Chico Xavier. Então, depois de tantos informes, vamos à primeira música deste bloco, né? E em seguida iremos começar as atividades justamente falando do programa de hoje. Que sempre estão junto conosco através da Rádio Web Chico Xavier. Nós estaremos a partir de agora iniciando o diálogo com o nosso companheiro Luiz Gonzaga, que é do Asas. E assim, a partir desse momento que possamos contar com vocês para a divulgação deste trabalho, que curtam, compartilhem essa live, esse programa, para que muitos outros possam assistir conosco, porque o tema de hoje é muito palpitante, é justamente
quando vamos falar sobre a questão muito atual, justamente a atuação do espírita no momento em que estamos vivendo. Então passamos a palavra, os momentos iniciais, para o nosso companheiro Luiz Gonzaga, onde ele irá fazer o seu preâmbulo da fala da tarde de hoje. O nosso boa tarde a quem está aqui no Hemisfério Sul, na América do Sul, no Brasil. Nós se acercam, que nos tornamos corresponsáveis pelo que orientamos ou pelo que dizemos. A responsabilidade do que acreditamos, de falarmos das verdades que temos, que conhecemos, porque a partir daí muitas outras pessoas podem ser influenciadas a partir do que dissermos. Mas eu gostaria de alertar e de dizer aqui para os nossos irmãos que o cuidado deve ser muito grande a partir de quem ouve e que acredita no que lhe foi dito. Kardec, quando começou o seu trabalho de codificação da doutrina espírita, nos diz que devemos recusar 90, e hoje o que temos de pessoas, de órgãos, de empresas, de instituições que se especializam na forma, no marketing, de transformar as mentiras em meias verdades ou até tentar convencer-nos de que aquilo que eles falam é verdadeiro, quando de fato, se a gente tiver o ouvido um pouco mais crítico, se tivermos um pouco mais de atenção, se imaginarmos um pouco além de quais os efeitos, de quais as consequências que essas, digamos, as orientações espirituais, precisamos saber de que forma esta resposta ou essa orientação nos vem. E ele nos alerta também lá em o Evangelho segundo o Espiritismo que não devemos acreditar em todos os espíritos. E você que nos ouve neste momento também precisa estar atento para não acreditar em tudo o que ouve, não acreditar em tudo o que lê na internet, não acreditar em tudo o que é divulgado, porque tem muita, mas muita gente mesmo interessada em divulgar mentiras, em divulgar coisas não necessariamente verdadeiras, porque há interesses os mais diversos por trás das informações, por trás das divulgações, por trás das notícias que são divulgadas aí pelos meios de comunicação, pelas mídias. Então vamos a um pequeno intervalo, depois retornaremos a continuar com esse tema, porque viver como espírita, né, como seu espírita na sua atualidade, é um tema muito palpitante, porque podemos levar para a questão social. Da janela
esperança de encontrar visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, onde a gente consegue os sonhos realizar. Voltamos para que possamos continuar com o tema de hoje, como ser espírita na atualidade, lembrando que vocês podem baixar o nosso aplicativo através do Google Play, né, e assistir, ouvir o programa, porque nós temos uma programação 24 horas. Né? Apenas a programação ao vivo é na sexta-feira a partir de 16 horas e diariamente nós fazemos um pequeno... nossas opções. Nós precisamos estar sempre atentos para compreender as verdades, né, entre aspas, as verdades que nos são ditas e ver o resultado dessas coisas todas. Precisamos acompanhar a vida das pessoas que nós elegemos para nos representar, ver o que é que eles estão fazendo do mandato que receberam, dos votos que receberam, da, digamos, procuração, né, que eles levam nossa para nos representar lá, oferecer a outra face, que devemos tomar as decisões de forma que nunca prejudique o outro, que devemos ser pessoas sempre voltadas para o bem, sempre voltadas para a paz. E eu não sei de onde alguém pode tirar a ideia de que distribuir armas para todos vai diminuir a violência, vai diminuir a criminalidade. Quando vemos todos os dias nos noticiários, todos os dias nas mídias em geral, notícias, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, né, onde tem mais armas per capita, ou seja, mais armas por habitante, e é um país que se depara sempre, ou está envolvido em guerras, ou nas confusões internas, onde sempre vai ter alguém matando, sempre vai ter alguém fazendo lá aqueles massacres, aquelas confusões todas. Então, principalmente a classe menos favorecida, que nós sabemos que é imensa, né, no nosso país e também em todo o planeta, porque alguns conseguem esconder essa situação, mas nós sabemos que a calamidade e a necessidade é muito grande. Pois é, nós vemos que ultimamente, se a gente for analisar aí os últimos anos, tanto no Brasil como em muitas outras partes, ASAS, por exemplo, como tantas outras instituições que temos aqui em Campina Grande, o Lar Doce Aconchego, a Casa do Menino Dr. João Moura, o São Vicente de Paula e tantas outras instituições filantrópicas, se a gente puder ajudar, dando a nossa contribuição financeira, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Porém, a caridade não se resume a isto. Se nós pudermos dispor um pouco do nosso tempo, de irmos lá visitar, de irmos lá dar a nossa contribuição, nosso trabalho, com certeza isso vai ter um valor muito maior, porque às vezes a casa pode estar abastecida, situações onde o assunto não é necessariamente acabar com a vida, mas outras situações que as pessoas estejam passando e que não tem com quem compartilhar, pode ligar para o CVV que haverá sempre algum voluntário lá para ouvi-lo. Vamos a um pequeno intervalo e depois iremos entrar na questão do espírita diante da
codificação diante do Centro Espírita, que é muito importante tocarmos neste assunto. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o nosso companheiro Luiz Gonzaga, que é do Asas. Lembrando que vocês podem baixar o nosso aplicativo através do Google Play, porque temos a programação 24 horas no ar. Músicas, radionovelas, mensagens na voz de Chico Xavier e de outros companheiros da doutrina espírita. Temos várias outras atividades. Essa programação ao vivo é sempre às sextas-feiras, já às 16 horas, e temos flashes diariamente, né, sobre a vida, como transcorreu a vida de Chico, desde aquele período de 4 anos de idade. Vocês poderão também nos ajudar através de curtir, né, os vídeos da programação, poderão compartilhar os vídeos que ficarão nas redes sociais, na nossa página. Estaremos também com um canal no YouTube para disponibilizar os vídeos e assim vocês poderem assistir, poderem curtir e utilizar essa programação nos momentos em que vocês estiverem em casa, em um momento de
de relaxamento. Então vocês curtam, compartilhem. Essa vai ser a forma de vocês nos ajudarem, né? E levarem o programa Espiritismo Você para todos os lugares e todos os momentos onde quer que vocês estejam. Como ser espírita na atualidade? Como ser espírita diante da codificação, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita, em que todo aquele que pretende ser espírita são os livros importantes para que possa entender as obras complementares da doutrina espírita. Então, o livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, é o livro básico, é o livro mais importante, porque ali nós vamos ter respostas para todas as situações da nossa existência. Aí depois segue o Evangelho, o livro dos Médios, a Gênese e o Céu e o Inferno. E tem um opúsculo muito interessante, o que é o Espiritismo. Então esses livros vai dar uma base, um sustentáculo para quando você pegar um livro das obras de André Luiz, entender com maior facilidade aquilo que André Luiz está colocando através de Chico Xavier. Então vamos passar a ouvir o nosso companheiro Luiz Gonzaga. A participação do espírita na casa espírita, no local onde ele deseja, no local onde ele é melhor recebido, onde ele se sente melhor, na vida da casa, na contribuição com as atividades da casa, é também muito interessante, muito importante, porque uma casa não se mantém sozinha, uma casa não funciona sem as mãos humanas para tocar os trabalhos da casa. Então, nós temos muitas casas espíritas que têm suas obras sociais, dão assistência à infância, dão assistência a mães, dão assistência a pessoas idosas, a comunidades carentes, e a participação dos componentes da casa é sempre muito importante, muito interessante na condução dos trabalhos desta casa. E desta forma, o espírita que deseja e que se dispõe, que arregaça as mangas e põe-se a trabalhar na condução dos trabalhos desta casa, é bem interessante, tanto para o serviço em si que a casa presta, como para a melhora da própria pessoa enquanto espírita, enquanto pessoa que busca um melhoramento, que busca se aperfeiçoar na sua condução aqui no planeta. As atividades, por mais singelas que aparentem, por mais singelas que pareçam, sem dúvida nenhuma é muito importante. Por exemplo, varrer o chão é importantíssimo, vasculhar as cadeiras, limpar os assentos onde as pessoas que vão visitar a casa se assentarão, limpar a mesa onde os palestrantes vão fazer a sua apresentação, limpar os banheiros, fazer a sopa comunitária que muitas casas fornecem a seus visitantes. Essas coisas todas são muito importantes e para o espírito elas são muito mais importantes do que, por exemplo, você pagar para que alguém faça ou apenas adquira algum bem, algum gênero a ser distribuído. Porque é nesta função, é nesta atividade que você coloca a sua emoção, você coloca o seu sentimento na atividade que você está fazendo, no convívio com as outras pessoas que também estão conduzindo aquele trabalho, no compreender como tudo isso é feito, no distribuir e olhar nos olhos da pessoa que vai receber aquele bem, aquele alimento, aquele donativo, e sentir o quanto você vai se sentir mais gratificado, se sentir melhor, e isto é o que vai melhorando a sua
vida também, a sua condução por aqui. É muito interessante se disponibilizar, tanto do ponto de vista material, se quem puder contribuir, seja com doação de gêneros. Muitas casas agora, no final de ano, faz lá bazares, e os gêneros ou os bens, ou roupas, brinquedos, ou seja lá o que for arrecadado, é distribuído a preços muito pequenos, muito acessíveis para quem tem tem menores condições. Então, muitas coisas do que a gente às vezes não está precisando mais, uma coisa que ficou lá, uma roupa que ficou no guarda-roupa e não nos cabe mais ou não nos serve mais, uma peça que a gente comprou e não está usando, um aparelho eletrônico, ou seja lá o que for que você possa disponibilizar, se entregar numa casa espírita, com certeza ele terá um bom uso. Também muitas casas espíritas, como a Asas, mantém uma escola, mantém a Fundação Semente de Vida, que é uma escola de tempo integral, que fornece tanto a alimentação nos 2 turnos. As crianças chegam lá e desde o café da manhã até o café da tarde que elas tomam antes de ir para casa. Então elas têm as refeições, elas têm a assistência educacional, são orientadas e educadas. Algumas fazem música, outras fazem algum esporte, e enfim, todas elas dedicam-se a alguma atividade, são assistidas das mais diversas formas. Tem assistência psicológica, tem assistência médica, tem sempre uma orientação tanto para estas crianças, como a ação era para custear alguma coisa lá de uma comunidade carente que a igreja deles estava fazendo. E para a pessoa que tem um donativo ou alguma ajuda para alguma ação. Então, muito mais interessante para a pessoa que está fazendo é a disponibilidade, é ele dispor o seu tempo, a sua força, a sua condição em favor daquele trabalho. É muito mais interessante você, por exemplo, esconder aquilo que às vezes a gente chama de vergonha, que de fato é o orgulho disfarçado. Muito mais interessante você esconder esse orgulho, guardar ele com você, exercitar a humildade de ir lá na ponta, lá na frente, vender o produto, oferecer o produto, escutar muitos nãos, escutar outros impropérios que de repente as pessoas falem porque você está lá oferecendo aquilo, buscando ajudar de alguma forma. E como há muitos que não se disponibilizam a ajudar e estão na vida só para criticar, só para achar ruim, para botar defeito no que os outros estão fazendo. Isso acontece e para nós não é novidade. Eu acho que precisamos mesmo exercitar a nossa humildade, esconder o nosso orgulho, trabalhá-lo, porque quando a gente vai trabalhando a humildade, a gente vai aprendendo a vencer o orgulho, a vencer o egoísmo, a vencer estas dificuldades, estas coisas que nós ainda carregamos conosco. As virtudes precisam ser exercitadas, precisam ser trabalhadas para que vençamos os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas imperfeições. E para quem se dispõe a fazer um trabalho comunitário, para quem se dispõe a ajudar em alguma atividade na casa espírita ou em qualquer outra instituição de que você participe, é muito interessante quando você dá de si, quando você disponibiliza seu tempo, quando você disponibiliza a sua ação, quando você disponibiliza o seu sentimento em benefício do outro que necessita desta ação. Vamos a um pequeno intervalo e depois nós iremos fazer as considerações finais do programa, mas vamos ouvir um pouco de música para também relaxarmos um pouco.
Estamos chegando ao final de mais um programa Espiritismo de Você pela Rádio Web Chico Xavier. E lembrando que vocês não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos. O sucesso deste trabalho vai depender de vocês, de espalharem essa boa ideia, baixando também o nosso aplicativo, tendo acesso ao nosso site www.chicoxavier.com.br, curtir as nossas postagens e também acessando o nosso programa toda sexta-feira às 16 horas. Nós teremos estamos esperando a confirmação de um expositor, não vamos dizer o nome dele para não criar assim expectativa, né? Mas estaremos divulgando através de postagens, através de mais tardar terça-feira estaremos fazendo a divulgação. Então vamos às considerações finais e passamos a palavra ao nosso companheiro Luiz Gonzaga para que ele possa fazer a finalização da sua fala no programa de hoje. Nós precisamos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, ter uma preocupação muito grande em nos manter ocupados, em manter a nossa mente ocupada, em manter a nossa mente focada e voltada para o que nos faz bem ou para o que faz bem ao outro. Precisamos estar muito preocupados em não ficarmos divagando, pensando besteira, sem ter o que fazer, porque estas coisas não vão construir nada, não vão nos levar a lugar algum. O trabalho é algo bendito que nos é colocado nas mãos, as condições que nos são dadas pelo nosso Criador são para que nós possamos desenvolvê-las. Os conhecimentos que temos, devemos fazer com eles aquilo que o Mestre nos ensinou. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Devemos distribuir, compartilhar, espalhar o bem, porque quando a maioria estiver fazendo isto, nós naturalmente teremos vencido o mal, porque o mal por si não existe sozinho. O mal é apenas a ausência do bem. E precisamos todos nós estarmos agindo no bem, compreendendo o que estamos fazendo, saber de fato que o que nós fazemos é bom e que vai trazer benefícios para nós e para a humanidade. À medida que um acende uma luz, não há mais escuridão. Que um faz um ato de bondade, o mal deixa de acontecer. E assim, a corrente do bem se multiplicando, todos agindo no bem, fazendo coisas boas, fazendo o que nos compete fazer, que é buscar a nossa perfeição, buscar o nosso desenvolvimento, buscar o bem, buscar a felicidade para nós e para todos os que nos cercam. Nós devemos estar sempre preocupados com isto, com esta coisa de fazer o bem sem olhar a quem, de distribuir o máximo possível o conhecimento que detemos para que a humanidade toda progrida, para que todos nós possamos passar este momento difícil, que é dar provas e expiações para a regeneração do planeta. É com muita alegria, muita emoção também que estamos no terceiro programa Espiritismo de Você. Muitos nos contactam durante a semana, parabenizando, incentivando, dando sugestões, dando as suas opiniões, colaborando com opiniões de como poderia ser conduzido o trabalho, e nós estamos abertos para isso, né? Porque a Rádio Web Chico Xavier não é só nossa, a idealização foi minha e de Ribamar, mas nós
colocamos ela à disposição daqueles do movimento espírita, não só de Campina Grande, da Paraíba, mas do Brasil e do planeta. Porque quando trabalhamos para a doutrina espírita, nós devemos nos desvestir, né, da questão do orgulho, da vaidade e da avareza. Então, a rádio que foi idealizada está sendo colocada em prática para que todos possam ouvi-la e também através dela vir deixar a sua mensagem, né, registrada nas redes sociais, e assim que possamos fazer o que Kardec sempre coloca, né, que a maior caridade que devemos fazer à doutrina espírita é justamente a sua divulgação. Muito importante isso, que possamos ficar isso na nossa mente e que possamos contar com vocês na próxima sexta-feira às 16 horas, né? Estaremos esperando a confirmação do expositor, mas dia 22 já temos confirmado que é o projeto de ação social Vagalume, né, que estará fazendo uma divulgação aqui do trabalho que ele já vem fazendo na cidade há 9 anos. Né? E para o dia 29 também tudo indica que teremos uma novidade muito boa para todos nós, né? E que possamos assim contar com a presença de vocês, a presença e a bênção de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, o amparo de Jesus, a proteção dos amigos espirituais, que eles possam estar sempre nos incentivando para continuarmos nessa tarefa. Então, muito obrigado, muita paz e um abraço na alma de cada um de vocês que estão agora conosco, que irão estar conosco durante a semana, assistindo o vídeo na nossa página. Fecho os olhos, busco a ti, ó meu Senhor. No silêncio dessa prece, aqui estou. Sinto leve o tocar de tuas mãos. No momento em que eu te busco em oração, no oceano dessa prece mergulhei, em sublimes claridades te encontrei, braços estendidos a me envolver. Tu me chamas, vem meu filho, vem viver. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar, nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar, nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. A nossa voz junto a ti, ó Pai, não estamos sós. No palco da vida cantamos a paz, canto e luz dos imortais,
missionários do amor sem fim, mensageiros de um bem supremo. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. O amor é chuva caindo. A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. E acima de tudo é o amor, é o amor belo pra mim. Quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, existe alguém.